gente, o empregador virá mais pra lá, Maria. Tá chegando. Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, nos reunimos em Seu nome mais uma vez, alegres, felizes, por podermos estar juntos. E nesta noite, quando aprenderemos com o Evangelho, Joana de Ângeles, queremos também te pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda nossa língua de toda maldade. Que sejamos sempre alegres, generosos, humildes, todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. Boa noite, amigos, boa noite. Nós estamos de volta com a graça de Deus, acolhendo a todos vocês, em nosso coração, como sempre, e vocês nos acolhendo em seus lares, nesses momentos, não é, de final de tarde, onde a família se reúne, tantas vezes para o jantar, não é? Vocês também atarefados, mas nos acompanhando, ouvindo, e é muito importante para todos nós nos tranquilizarmos pela palavra do Evangelho, né? E pelo carinho que, claro, o Evangelho traz para todos nós, e é uma alegria podermos estar juntos mais uma vez, iniciando uma nova semana, e claro, eu e Célia aqui, todos nós, desejando a vocês o melhor, esperando que tenham tido um maravilhoso de um feriado, mais acima de tudo, a Páscoa, né, que Jesus esteja presente sempre, enriquecendo o nosso ambiente, nossa mesa, mas acima de tudo, presente em nosso coração, para que todos nós possamos, assim, muito, muito bem entender esse nosso lugar no mundo
façamos o melhor, né? Então, olha aqui, vamos cumprimentando a vocês, olha aqui, quanta gente bacana, bonito, como sempre, todos vocês, olha aqui. O boa noite, que já registrei aqui, eu não, né, o Facebook, mas olha aqui, da Zoraide, da Alzira Crepaldi, Zoraide Braga, boa noite, uma semana para vocês, para todos nós, né? Também Maria Helena Lima, Carlos Santana, Sandra Oliveira Rita, Denise Holland, manda um abraço para o Gabriel. Denise, sucesso no empreendimento dele, viu? Estamos orando e torcendo muito, vai dar tudo certo. Também aqui, Sônia Martins, boa noite. Zeca Portela, boa noite. Zeca, Carlos Eduardo Aragão, como sempre conosco. Também Bárbara Santana Neri, querido Maurício, como é que está, Maurício? E aí, estou recuperando firme e forte, vamos, né? A brevidade possível, voltar lá no nosso programa da rádio, que vamos ter amanhã, com a graça de Deus, o programa de Sinal Verde, vocês estão convidados também, né, a participar, a ouvir, liga lá aqui no Facebook, amanhã, a partir das 8 horas, estaremos o João, estaremos o Basso, o Dr. Jaime não vai estar, mas nós estaremos no programa. Com muita alegria, e participem também, vão ouvindo, né? Seu bom dia, né? E também convidando a vocês, aqui de Americana, aqui da região, que amanhã também no Paz e Amor vamos ter a Lúcia, retornando após o mês de março com palestras, convidados, né? Vocês acompanharam bastante lá pelo Facebook do Centro Espírita Paz e Amor, todo o acompanhamento, e nós retornamos com os comentários do pessoal da casa, amanhã a Lúcia. O pessoal daquele americano está convidado a ir, né? Lá prestigiar, quem ainda não foi conhecer a casa. Pois é, abraço aí para Sandra Camargo, há quanto tempo, né, Sandra? Grande abraço para você, para o Bruno, para toda a família, viu? Lene Souza também, eu lembro do Bruninho, né? Arteiro. México, a Célia mandando um beijo para você, viu, Sandra? Arteiro, que menino que era arteiro, né? Olha, gostava de aprontar. Um dia eu me lembro que ele até, essa foi uma reminiscência, que ele era menino, na árvore de Natal lá embaixo, né? Ele foi lá e tacou o dedo na lâmpada, olhou, era um choque pequeno, né? Já deu um pulo para trás, é coisa de criança, né? Mas é assim, tudo vai mudando. Abraço para vocês, sejam todos bem-vindos. E claro, vamos ver aqui o Evangelho hoje traz para nós falar sobre o Espiritismo. Vamos na geral. Falamos sobre Moisés, falamos um pouco sobre Cristo, agora o Espiritismo, né? Dentro de toda essa história que a gente vem contando aqui já de alguns dias. Falamos, claro, sobre todas as personalidades, aquelas pessoas que aparecem no Evangelho, né? Publicanos, saduceus, fariseus, enfim, todos eles. Passamos também por Sócrates e Platão, importantíssimos. Passamos por Moisés, passamos por Cristo. Agora vamos começar a falar do Espiritismo. E hoje aqui é exatamente esse título, o Espiritismo. Depois, Joana de Ângeles, chegando para nós, vai falar sobre um convite importante, o trabalho. Convite ao trabalho. E vamos ver então o que nos diz aqui o Espiritismo no Evangelho e na sequência Joana de Ângeles. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos, até então e atirados por essa razão ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas que ele disse permaneceram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave da qual tudo se explica com facilidade. Além do significado de Moisés do Novo Testamento, pois
Espiritismo. É a terceira revelação da lei de Deus. Mas não está exemplificado no livro, porque ele é o produto da necessidade, não por um homem, mas por Espírito, que são as vozes do céu, sobre todos os pontos da terra e por uma multidão inumerável de intermediários. É de alguma sorte um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens o tributo das suas luzes, para fazer conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Da mesma forma que o Cristo disse: eu não vim destruir a lei, mas lhe dar cumprimento, o Espiritismo diz igualmente: eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Ele não ensina nada de contrário ao que Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todo mundo o que não foi dito senão sob a forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. É, pois, a obra do Cristo que o preside, como igualmente anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus sobre a terra. Pois é o que nos fala aqui o Evangelho, quando fala sobre, especificamente, o Espiritismo. E o que a gente percebe, não é? Diz aqui de uma maneira bem clara, claro que o Espiritismo, a doutrina, como nós a conhecemos, não foi trazida por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu. As palavras estão aqui no Evangelho, que estou repetindo o que eu li. Não só em um lugar, para uma só pessoa. Chegou para uma pessoa, aquele monte de espíritos, aí falou, você escreveu. Não. Foram por espíritos em muitos, de todos os pontos da Terra, vamos assim dizer. Todas as manifestações psicografadas, aquilo que foi dito, que foi escrito, foi compilado, claro, pelo Allan Kardec, que tinha cerca, se não me engano, aí 300 cadernos cheios de manifestações, psicografias, né? E ele teve que ler tudo. E percebeu que havia uma infinidade de coincidências entre aquilo que era dito em um determinado lugar do mundo e em outro lugar do mundo. Aquilo que era dito muitas vezes ali na Europa, na França, mas também na América do Norte, América do Sul, na Ásia, enfim, nos 4 continentes, sim, manifestações de todo lugar, e pontos em comum em todos eles, coisas que se repetiam. Daí a fundamentação da própria doutrina espírita na codificação como foi colocada, e é colocada para nós hoje, pelo próprio Evangelho, pelo Livro dos Espíritos, pelo Livro dos Médiuns, pela Gênese, pelo Céu e a Terra, enfim, os grandes ditos, né? Os grandes livros da doutrina. E indo mais para frente ele diz, da mesma forma que o Cristo disse: eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento. Cristo, claro, ele não fala nada contra os 10 mandamentos ou aquilo que os profetas falaram, né? Muito pelo contrário, ele simplesmente juntou tudo de uma maneira extraordinariamente inteligente. Lá, ele era o Cristo, né? Era, continua sendo. De forma que ele disse: o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, sua alma, seu espírito. O segundo maior mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. E complementou: toda a lei e os profetas estão aí reunidos. E é a realidade. E quando a gente fala amar o próximo como a ti mesmo, nós vamos estar ali, colocando os 10 mandamentos na sua integralidade, e tantas alertas, tantas coisas que os profetas no decorrer do tempo falaram e que estão registrados no Velho Testamento. Nós sabemos disso. Ele não mandou nada aqui, simplesmente reuniu: ama o próximo como a ti mesmo.
E nós vemos hoje esse descalabro absurdo que a mídia nos traz, que pessoas falam dentro daquelas guerras malucas, absolutamente econômicas, comerciais, por dinheiro, por poder, que estão por tudo quanto é lugar, que falam maravilhosamente, não, porque nós vamos matar o chefe não sei de quem, nós vamos matar não sei o quê, nós vamos matar não sei o quê. Falam, aí, só pegar qualquer jornal, qualquer lugar, isso está lá escrito. Não, aquele que assumir nós vamos matar, porque vamos matar. E interessante é que tantos se dizem cristãos, né? Cristãos em quê? Não vão responder para mim, óbvio, mas todos terão que responder por tudo que fizeram, que vão fazer, estão fazendo, para aquele que é o nosso Pai Celestial, e nós sabemos muito bem disso. E aqui também diz, o Espiritismo diz da mesma forma, eu não vim destruir a lei cristã. Quem é o Espiritismo, quem somos nós, para destruir a lei de Cristo? Meu Deus do céu. Mas diz de uma maneira muito clara, mas cumpri-la. Trazer o esclarecimento sobre tantas e tantas coisas que Cristo falou por parábolas, por histórias, mas com um fundo extraordinariamente profundo para cada um de nós. Cada parábola encerra um aprendizado extraordinário. Se nós chegamos à parábola do semeador, saiu a semear, colocou suas sementes, caiu ali, né? Na areia, caiu nas pedras, o céu, o sol queimou, caiu na areia, os pássaros comeram, caiu ali entre as pedras, caiu nos arbustos, foram sufocadas, etc. E outros caíram em terra boa. Falando o quê? De nós. Cada passagem é sobre o grau de entendimento que nós temos daquilo que ele veio para. E aquele que cai em terra fértil deu maravilhosos frutos, uma quantidade extraordinária, ou seja, entendeu, cresceu no ensinamento, repartiu o ensinamento, colaborou com que outros pudessem ter o ensinamento, melhorando a vida de tantos, trazendo a verdade daquilo que ele quis dizer, que é o amor entre nós, que é o respeito entre nós, que é a paciência, que é a tolerância, que é a indulgência, que é a sabedoria, que é a justiça, que é a fraternidade, que é a solidariedade, tudo aquilo que é de bom que existe, que ele trouxe, que está lá. E que nós conseguimos repartir. É isso que a doutrina veio para dizer. Esclarecer aquilo de uma forma brilhante, usando da ciência, tirando mistificações. Não há segredos dentro da doutrina espírita, naquilo que se sabe que pode explicar tudo aquilo que acontece conosco em nossa vida material, porque segue os ensinamentos da ciência. Não tem fantasias, não tem coisas escondidas, porque é mistério de Deus. Claro que nós não sabemos muitas coisas, é óbvio, que ainda também não estamos ainda preparados para entrar na sabedoria. Aquele que mais sabe é, claro, Jesus. Mas todos os espíritos que estão nessa terra, nesse mundo e qualquer outro que não foram e não são perfeitos, estão em aprendizado, precisam atentar para isso. Agora, levar a má palavra, banalizar a morte, fazer da morte do outro um objetivo para se colher favores, fantasiar, mentir, dar rasteira, inventar coisa para derrubar um ao outro, que eu quero subir, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. E a gente vê isso na política, está aí, para quem quiser ver. Onde que está a palavra de Cristo, como se pode dizer que é cristão? Porque Cristo quer que nós cresçamos igualmente, nos entendendo, para que sejamos cada vez melhores. E não são com essas atitudes que todos nós vamos conseguir, infelizmente. Né? Mas está tudo aí.
naquilo que é possível se saber, naquilo que é possível neste momento se entender das palavras da própria vinda de Cristo, está tudo aí. Abraça quem quer, faz frutificar quem quer. Porque como ele disse, para aqueles que têm a iniquidade, haverá choro e ranger de dentes. Pode não ser agora, enquanto está aqui, mas a hora que for ao plano espiritual, com certeza, né, meus irmãos, vai ter muito o que explicar, justificar, e não vai conseguir. Não tem explicação, não tem justificativa alguma para tanta coisa errada que se faz para se obter seus lucros materiais. E é isto, olha aqui, vamos cumprimentando mais alguns de vocês que estão conosco nessa segunda-feira, pós-Páscoa, não é? Está aqui, olha aí, Cassila, Cassiano, boa noite a todos nós, com as bênçãos de Deus, que seja, né? Gisele Maíno também, o Fábio Fidelis, Alzininha Crepaldi, muitos outros que passaram por aqui, né, enquanto a gente estava falando. Então a gente deixa também o nosso abraço para todos vocês. E amigos, é isso, Joana de Ângeles vem falar para nós hoje sobre convite ao trabalho. Né? Vamos ver o que ela nos fala? A gente fala alguma coisinha. Tá? Convite ao trabalho, que é o capítulo 57 do livro Convites da Vida, que nós vamos terminar na próxima segunda-feira. E vamos começar um outro livro, então, na quarta-feira que vem, Rumos Libertadores, também, Joana de Ângeles e Valdo Franco, como a gente vem fazendo já aí há anos, né? E Joana diz sobre o convite ao trabalho. Na hora do desespero, exclamas, é demais. Ali, acoimado, apertado pelo sofrimento, descarregas, não suporto mais. Vitimado pela incompreensão, gritas, ninguém me compreende. Dominado pelo cansaço, proferes, irei parar por aqui. Sob o desânimo, afirmas, faltam-me forças. Malsinado pela ingratidão, desabafas, nunca mais. Ante as dificuldades da época, explicas, não serei eu a sacrificar-me. Quem de nós, algum de nós já não se deparou com isso? Várias dessas frases, todos nós já dissemos. Ninguém vinha dizer que não disse, porque eu tenho certeza, embora a minha certeza seja a minha, né? A gente sabe disso, cada um tem sua verdade, que todos nós já falamos, pelo menos alguma dessas frases aqui, nessas situações. E Joana diz ainda, há outras expressões constantes que atestam os momentos infelizes, em que não raro cristãos e espíritas lúcidos, saturados das relações habituais e dos contínuos insucessos desta ou daquela natureza, permitem revelar o estado de ânimo, gerando desalinho interior e fomentando o desequilíbrio nos demais companheiros, que deles esperam a lição de segurança e da harmonia, em qualquer circunstância das atividades evolutivas nas quais te encontras empenhado. Ela fala que fraquejamos. Mesmo os cristãos, os espíritas mais lúcidos, têm seus momentos de fraqueza. Por um excesso de uma atividade, de outra, uma situação que de repente aparece, é uma doença, é uma injustiça, seja na qual for, daquelas todas até ali que ela colocou, mas há outras por aí. E falam que todos nós chegamos um momento que podemos, claro, nos cansar, né? Mas, inclusive, dependendo da atividade que nós desempenhamos dentro da comunidade que nós estamos ligados, seja dentro da comunidade espírita, seja dentro da comunidade cristã, qualquer outra comunidade, né, séria, seríssima, com relação aos valores espirituais, às palavras divinas, passamos por esse momento. Mas aqui muitas vezes também, muitas dessas pessoas, por suas atividades, por suas referências, por aquilo que faz, servem sim, claro, de espelho
espelhos a outras pessoas. Às vezes mesmo sem perceber. A gente faz de uma maneira absolutamente natural, não por quererem, entre aspas, aparecer para a comunidade, mas porque é a maneira de agir. Né? Então são espelhos, muitas vezes, ali, para aqueles. E um fraquejamento, hora ou outra, gera um determinado desequilíbrio. Primeiro, o próprio desequilíbrio pelo corpo fraquejar, por se sentir enfraquecido, mas também como o espelho que eu acabei de falar. E aí a gente entra em desequilíbrio, acaba desequilibrando também outros. E Joana fala para nós o seguinte: mistério retificar a conceituação quando clarificado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Consubstanciá-lo nos atos diários é tarefa inadiável, que não se pode procrastinar. O trabalho é sempre veículo de renovação, processo dignificante, em cujo exercício o homem se eleva, elevando a humanidade com ele. Sejam quais forem as tuas possibilidades sociais ou econômicas, trabalha. Se necessitas armazenar moedas com finalidade previdenciária, trabalha sem desânimo. Se projetas a aquisição honrosa da paz e do pão, trabalha com proficiência. Se és independente, trabalha pelo bem comum, convertendo a hora da ociosidade em bênção para os outros. Trabalhando, estarás menos vulnerável à agressão dos males ou à leviandade dos maus. O trabalho é mensagem de vida colocada na direção da criatura para construir a felicidade que todos perseguimos. Recorda o apelo do Mestre: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. E não desfaleças, porque o trabalho contínuo e nobre falará pelos teus pensamentos e palavras em atos que te seguirão até além das fronteiras da vida orgânica. Joana de Ângeles, para nós falando sobre trabalho. E esse finalzinho, essa coisinha pequenininha que ela diz aqui: trabalho contínuo, para que não desfaleças, porque o trabalho contínuo e nobre falará pelos teus pensamentos e palavras em atos que te seguirão até além das fronteiras da vida orgânica. Trabalho contínuo e nobre falará pelos teus pensamentos, pelas palavras em atos que te seguirão até além das fronteiras da vida orgânica. Então, como ela diz, né? Essas coisas boas nos seguirão pela nossa vida além da vida orgânica, é óbvio. Levamos o nosso espírito, nosso perispírito, nossa mente à luz resplandecente das boas obras, da boa palavra, a luz resplandecente daquilo que exalamos quando estamos dispostos a colaborar, a sermos úteis, a fazer com que aqueles que muitas vezes estão impedidos de crescerem por um motivo ou outro, para que eles tenham essa oportunidade. E aí transmitimos essa luz amorosa que eles captam e procuram também desenvolver. E levamos isso quando daqui partimos. Agora também imaginamos, não só levamos apenas as coisas boas, tudo que nós estamos ouvindo, tudo que nós estamos vendo, tudo que a nossa razão, que a nossa racionalidade, que o nosso bom pensamento amoroso está vendo
sabe que não tem nada a ver com aquilo que Cristo trouxe e deixou bem claro para nós, também será levado para o outro lado. Da mesma forma, pelos pensamentos, pelas palavras, pelos atos daqueles que estão fazendo. Então, não sejamos nós a fazer. Todos têm o direito de fazer aquilo que acha que é melhor para si, é óbvio. É da própria lei. Nem Deus interfere naquelas coisas que nós fazemos. Não culpemos Deus por nada daquilo que fazemos, porque nós estamos na raiz de todos os nossos problemas. Todos. É o que o Evangelho nos fala. É o que Joana de Ângeles nos fala. Porque assim como levamos as coisas boas, também levamos as coisas ruins. E como vemos, infelizmente, tantas coisas ruins, com tanta informação, tanta luz espiritual que podemos ter a momento que nós quisermos. Por isso, queridos amigos, essa luz que recebemos, que cala em nosso coração, mas acima de tudo, que a transmitamos, que possamos dar aos outros a oportunidade de também usufruir dessa luz. Não sufocando, impondo, mas muitas vezes pelo exemplo de vida que nós temos e que é aberto a todos que estão conosco. Que Deus nos abençoe agora e sempre, não é? Pois é. E é isso, Joana de Ângeles, o Evangelho hoje para nós, quanta coisa boa, como sempre, né? Então nosso abraço aqui também, olha aí, Ivana Santa Rosa, Ribeiro Lara, Roberto, nosso querido Roberto Messer, lá de Sepetiba, Rio de Janeiro. Então um grande abraço aí. Ele, inclusive, quando também liga lá no programa Sinal Verde, né? Amanhã estamos lá, né, Roberto? Uma aguinha que eu falei muito hoje, né? Mesmo com a boca toda tortinha aqui. E agradeço a vocês, claro, também, as suas preces pela recuperação. A gente está melhorando devagarzinho, mas está melhorando com a graça de Deus e muito da ajuda de vocês aí. Que Deus abençoe. Está vendo, querido Adriano Santos também conosco. E nosso aniversariante, olha que alegria, né? Aniversariando hoje, dia 6 de abril. Vamos ver nossos amigos? Olha aqui, Elizabeth Salles, Carlos Eduardo Gonçalves, Cláudio Lins Bulhões, Lucas Pereira, Cristiane Marçal, Maria César Viana. Abraço a todos vocês que aniversariam hoje, aquele abração apertado, de muita luz, muito amor. Bom caminho para todos vocês, só as bênçãos de Deus. Assim como para aqueles que aniversariam amanhã. E temos amigos pessoais, amigos muito queridos aqui também, olha aí. Milton José Pinto, Milton, Maria Solange, né? Um grande abraço aí para você, Milton, né? Santista sofredor como eu, nesses tempos negros. Mas vai melhorar um dia, o outro melhora, né, Milton? E o Renatão Juncal Gomes também, outro santista sofredor nesses tempos, mas que vai melhorar também. Grande abraço para vocês dois, né? São amigos pessoais nossos de longa data. Que Deus abençoe imensamente a vida de vocês e todos que aniversariam, né? Como, por exemplo, o Tobias Juliano, que também vem conosco, a Marcelo Honório Etchai, Aparecido Gomes Ferreira, Nilda Chagas, Maria Aparecida Urbano Ribeiro, a Rosa Maria Moralizuim. Deus abençoe a todos. Com muita luz, aniversariante de hoje, de amanhã. Particulares também de vocês, de todos nós que nós conhecemos e sabemos. Amanhã, inclusive, seria, né, aniversário aqui da cunhada, da irmã da Célia, da Shirley, faria mais um aninho, mas está no plano espiritual, prosseguindo sua caminhada, seu aprendizado, né? E ela diz também, sua vovó, né, faria nesses dias. É, tudo juntinho, a vovó dela também, e a prima, olha só que coincidência, né? Mas é isso, que Deus abençoe a todos, estejam aqui conosco, estejam no plano espiritual, as bênçãos de Deus são sempre para todos. Caminhos abertos a todos, basta querer abraçar o bom caminho. E se está no caminho complicado, faça sua prece, oração, peça luz, perdão a Pai pelos caminhos errados, com certeza estamos e vamos ser sempre fortalecidos pelo amor incondicional do nosso Pai. Basta querermos. Então, que Deus abençoe todos vocês, sempre plantando sementes boas, porque a colheita vem, meus queridos. Olha que Joana de Ângeles falou hoje, hein? É. E amigos, vamos então para aquele momento, né? Nosso encerramento.
agradecendo já a participação, a presença amorosa, querida de todos vocês. Há quanto tempo já conosco, né? Olha que amizade grande, de longa data, fraterna mesmo, de irmãos que a gente pode se considerar. Tanto tempo estamos juntos. Vamos orar por esses nossos irmãos que precisam, né? Muitas vezes aí com problemas, só como que eu comecei meu probleminha, outro um problema mais sério, mas precisam. E vocês também já vão mentalizando aqueles que vocês querem caminhar até nosso Pai Celestial. Nosso abraço também para a Judélia Lima, né? Quanto tempo conosco também, né, Judélia? Vamos orar. Mentalizem, tranquilizem seus corações, o seu corpo, se puderem. Então, uma sentadinha, fica um pouquinho no momento da nossa prece, elevados e ligados, conectados, claro, nosso Pai. Vamos orar para a Aline de Camargo, Ana Graziela Cassiano, Cláudio Careca Filho, Décio Nunes da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Pacioli, Marcos Gabriel Pinheiro, Antônio Pinheiro, Ellen Colúcio, Orlene Colúcio, Eliana Saldanha, Eliana Saldanha, Elaine Fleirão, Orlando Lameu, Rosa de Cresce, Cílio de Paulo, Luiz Ferro, Maria das Graças Rosa Pires, Adriano Novela Bastos, Maurício Barros, Bárbara Comete, Gabriel Ruiz Milho, Maria Helena Santana Santos, Isadora Pérez Garcia, Luiziane Ferra, Jandira Vieira Furlan, Tarcílio Antonello, Antônio Donizete Inés, Sônia Martins, Claudemir Ruiz, Arvani de Oliveira Pascoal, Djalma Camargo, Rosa Amélia Leal, José Carlos Bispo, Keide dos Santos, Anderson Barbosa Pires, Marcílio Domingues, Ivonete Bonicurini, Maria Terezinha da Silva, Ana Maria Franzin, Juliana, também para o nosso amigo André. É isso, amigos. Oremos por eles, oremos por nós, aqueles a quem nós mentalizamos, oremos por todos nós. Vamos lá então? Vamos lá. Salve Regina, Mater misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, et soles venimi. Ad te suspiramus, clementis et plentis, in ac lacrimarum Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e aqui seus filhos, Pai, se reúnem vos louvando, vos agradecendo, se reúnem vos louvando e agradecendo, querido Mestre Jesus. E nós, todos nós felizes, porque nos brindastes com a vida, por sua misericórdia, Pai, e porque estás conosco todos os dias e todos os momentos, querido Mestre Jesus, nos auxiliando em nossa caminhada. Tantas são nossas dificuldades. E sim, agradecendo e louvando sempre, também, Pai, levamos a vós, pela intercessão de nosso querido Mestre Jesus, nossas dificuldades, levamos nossos pedidos, nossas súplicas, pedindo alegremente por os aniversariantes desses dias, que abençoeis os pais que acolhem seus espíritos que vêm ao mundo para as dificuldades do dia a dia, abençoando nossos entes queridos, familiares, amigos de todos nós, que não mais conosco estão, mas caminham gloriosamente, buscando a sua evolução no plano espiritual, e aos quais se juntam tantos irmãos que estão nos deixando nesses dias. Abençoa todos nós, abençoa, Pai, a esses irmãos queridos que demos aqui os nomes, necessitando sim do fortalecimento, a esses irmãos que em nossos lares mentalizamos, a todos eles fortalecendo a caminhada, para que juntos conosco encontrem, sim, a evolução espiritual, moral, possam levar a bom termo a oportunidade da vida que concedestes a todos nós. Abençoai as nossas famílias de todos os seus filhos.
que abençoais tantos de seus filhos em grande sofrimento. Sabemos sim das responsabilidades individuais de cada um, mas fortalecei-os na dor e vai, abrandai o coração de tantos que tantos prejudicam a tantos. Prejudicam pelo orgulho, pela vaidade, sim, pela ganância, pela ignorância, que são situações, sentimentos que precisamos extirpar do nosso coração. Abençoa ainda nossos irmãos à procura do trabalho, aos nossos irmãos que nos dão o trabalho e aos irmãos, a todos que amam e trabalham com dignidade. Abençoa nossas casas de oração, onde vamos nos louvar, vamos nos agradecer por tantas oportunidades e amor colocado em cada um de nós. Abençoando, sim, pedimos a estes que estão vindo ao mundo e que se juntam às nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes, à procura do caminho melhor para o seu progresso moral e espiritual nessa vida. Abençoai, sim, Pai, com a paciência, com a tolerância, com a capacidade de perdoar, com a indulgência, com a sabedoria na aplicação da justiça, com a fraternidade, enfim, que juntos possamos todos trabalhar por este mundo que precisa tanto melhorar, seja na parte moral, seja na parte física, porque tanto prejudicamos a nossa fauna, a nossa flora, nosso ambiente, mesmo a água que é fundamental para todos nós. Auxilia-nos, Pai, desperta-nos para o que é real, para o que é tão necessário, que precisamos valorizar. E assim, pedimos juntos que abençoes a todos e levamos a voz esta oração que nosso Pai, nosso amigo, nosso irmão nos mandou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todos os males, porque vosso é o reino, é o poder, é a glória, é pela eternidade. E nós, humildemente, vos pedimos o teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia infinita, justa, para todos nós que estamos aqui reunidos, nossas famílias, todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem, sejam sim abençoados por seus bálsamos de luz, suas bênçãos celestiais que vêm até nós. E sim, equilibram o nosso corpo físico, tanto necessita, nosso corpo espiritual, nossa mente, harmonizando a todos nós, e assim nossos lares resplandecem em luz de harmonia, de paz e de amor. E nós, por nossos corações, assim, amorosamente tocados, levamos o amor onde quer que formos aos nossos irmãos. Por isso, ainda pedimos que abençoeis nossos anjos guardiães, os nossos bons espíritos, e nossos irmãos que se perderam no caminho e que precisam urgentemente voltar ao caminho do bem. Por isso, obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, obrigado, amado Mestre Jesus. Honra, louvor e glória a vós por eternidade. Que assim seja, por sua graça, agora e sempre. Pois é, queridos amigos, meus irmãos queridos, né? Como é bom estarmos juntos. Sim, olha aqui, vamos também abraçar, olha aqui, nosso querido Michel. O Michel estava lá trabalhando junto conosco no banco. Um grande abraço, Michel, viu? De todos nós aí, que Deus abençoe você, sua família, sua vida. Também da Aparecida Santiago, que está aqui conosco, a Sônia Martins também. Olha que maravilha, quanta gente amorosa, né? Porque é o amor que nos une, não há outra razão nessa vida. Queridos amigos, eu e Célia que estamos agradecendo imensamente vocês estarem conosco, a paciência de Jó, né? Para conosco, e nós, muito alegremente, repartimos esses momentos do Evangelho, de Ângeles com vocês, para que possamos, né? Aprender alguma coisinha e vamos melhorando juntos, com a graça de Deus.
Então desejamos uma linda noite para todos vocês, na paz do Senhor. E vamos marcando nosso encontro para depois de amanhã, quarta-feira, estaremos reunidos novamente, né? Diz aquela música, né? Estaremos reunidos como estavam em Jerusalém, mas o importante é realmente estarmos. Linda noite para vocês, um bom descanso, ótima terça-feira, ótima quarta, quando voltaremos a nos reunir e, claro, sempre que a paz do Senhor esteja sempre convosco, sempre conosco, em nossos corações, em nossos dias, e repartamos amorosamente aquilo que graciosa e abundantemente recebemos. Um grande beijo para vocês, aquele abraço nosso aqui, coração a coração, e até quarta-feira. Obrigado. Tchau.